E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nessa aula a gente vai trocar uma ideia a respeito de conjuntos, um conceito muito importante da matemática que serve também para conceituar várias outras coisas e também tem uma certa incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de matemática. Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de conjuntos. Inicialmente, o que seria um conjunto? Gente, um conjunto nada mais é do que um ente matemático que indica agrupamento, coleção. Então, sempre que a gente fala de um conjunto, a gente pensa nisso, em agrupamento, em coleção de pessoas, de coisas. Por exemplo, numa sala de aula, a gente pode falar que uma sala de aula é um conjunto de alunos, onde cada um desses alunos vai ser um elemento desse conjunto. Então, conjuntos nada mais é do que um ente matemático que indica coleção, agrupamento. Ok? Como é que a gente pode representar um conjunto? Bom, a gente pode representar um conjunto basicamente de três formas. Primeiro, por enumeração. Como é que é isso? A gente vai enumerar os elementos, vai colocar esses elementos entre chaves e vai separar esses elementos por vírgula. Então, por exemplo, um conjunto A, vamos dar nome para ele aqui, ó, um conjunto A. Esse conjunto A poderia ser, por exemplo, esse aqui, ó, A, E, I, O, U. Pronto, a gente acabou de representar um conjunto por enumeração. A gente está colocando os elementos entre chaves separados por vírgula. Legal. Outra maneira de representar um conjunto é por propriedade. Nessa representação, a gente não vai escrever quais são os elementos, e sim uma propriedade que caracteriza esses elementos. Então, por exemplo, esse mesmo conjunto que eu dei como exemplo aqui, ó, como é que ele ficaria por propriedade? Bom, qual que é a propriedade comum a todos esses elementos aqui desse conjunto que eu chamei de A? Bom, todos esses elementos aqui são vogais, né? Então eu posso reescrever esse conjunto assim, ó. A seria o conjunto dos elementos x é uma variável, tal que esse x é uma vogal. Pronto. Esse conjunto A aqui por enumeração e esse conjunto A aqui por propriedade, eles são exatamente iguais, porque eles têm os mesmos elementos, eles só estão expressos de formas diferentes. Um, eu escrevi enumerando os elementos e o outro eu escrevi dando uma propriedade que caracteriza esses elementos. Ok? E por último, por diagrama, que é uma forma super usada, né? O que a gente faz para representar um conjunto por diagrama? Bom, a gente escolhe uma figura geométrica fechada. Normalmente a gente escolhe uma circunferênciazinha, dá um nome para ela aqui, ó, e aí a gente coloca os elementos lá dentro, ó. A, E, I, O, U. Tá vendo? Isso daqui a gente representou por diagrama, tá? Esse tipo de representação aqui foi criado por dois matemáticos. Um é o matemático John Venn e o outro é o famosíssimo Euler, ok? Beleza. Quais são os principais tipos de conjunto, pessoal, para a gente poder destacar? Bom, primeiro, o que é um conjunto vazio? Conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Esse conjunto ele não possui elementos. Quais seriam os símbolos que a gente poderia utilizar para indicar o conjunto vazio? Basicamente, a gente pode usar esses dois símbolos aqui, ó. Este símbolo ou este símbolo aqui, ó. Esses dois símbolos indicam um conjunto vazio, ok? Conjunto unitário. O que seria um conjunto unitário? Conjunto unitário é aquele conjunto que possui exatamente um elemento. Então, o conjunto unitário ele possui exatamente um elemento. Ok? O que seria um conjunto finito? Bom, um conjunto finito é aquele conjunto que tem uma quantidade finita de elementos. Ou seja, a gente consegue contar os elementos desse conjunto um a um, né? Tá certo? Então, num conjunto finito, a gente consegue contar quantos elementos ele tem. Só a título de exemplo, a gente pega, por exemplo, um conjunto B, assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tem começo, tem fim, tá vendo? Esse conjunto aqui, ele tem 6 elementos. A gente pode, inclusive, escrever assim, ó. O número de elementos do conjunto B
6, tá vendo? A gente pode contar quantos elementos esse conjunto tem. Então, a gente diz que esse conjunto é um conjunto finito. Conjunto infinito é o contrário. Conjunto infinito é aquele conjunto que a gente não consegue contar quantos elementos ele tem um a um. Ou seja, ele tem infinitos elementos. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Tá vendo que o fato da gente colocar esses 3 pontinhos aqui significa que esses elementos aqui, eles continuam, eles seguem. Então, esse conjunto aqui, ele tem infinitos elementos, ok? Ele é um conjunto que a gente chama de infinito. Conjunto universo. O que seria um conjunto universo? Bom, o conjunto universo é aquele conjunto que possui todos os elementos necessários para a realização de um determinado estudo. Então, o conjunto universo ele possui todos os elementos necessários, para a realização de um estudo. Por exemplo, a gente quer saber qual é o melhor aluno do primeiro A. Qual que é o nosso universo? Onde é que a gente vai pesquisar para a gente descobrir onde é que está o melhor aluno do primeiro A? Entre os alunos do primeiro A. Então, os alunos do primeiro A seriam o nosso universo. Se a gente quiser saber qual que é o aluno mais talentoso da segunda série, bom, aí o nosso conjunto universo são todos os alunos da segunda série. Ah, eu quero saber qual que é o melhor aluno de matemática da escola toda. Bom, aí o nosso conjunto universo vai ser os alunos de toda a escola. Tá vendo? O conjunto universo ele muda dependendo da abordagem, do estudo que a gente estiver fazendo. Ok? Beleza. Relações de pertinência. Bom, essas relações são muito importantes. Como é que a gente faz para dizer se um elemento ele faz ou não faz parte de um conjunto? A gente vai usar essas relações de pertinência, tá bom? Bom, quais são os símbolos que a gente usa nas relações de pertinência? Esse ezinho aqui e esse ezinho cortado. Esse ezinho aqui, ó, ele significa pertence. E quando você corta ele, ele se transforma em não pertence. Então, esse primeiro símbolo é o pertence, esse segundo símbolo é o não pertence. Esses símbolos, eles relacionam quem com quem? Elemento com conjunto. Então, se a gente quiser falar que um elemento está num conjunto, a gente diz que ele pertence a esse conjunto. Se a gente quer falar que um elemento ele não está naquele conjunto, a gente diz que ele não pertence. Então, só para exemplificar. Por exemplo, eu tenho esse conjunto A aqui, que tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Como é que eu faço para dizer que o 2 ele faz parte desse conjunto A? Eu digo assim, ó, que o 2 ele pertence a A. Como é que eu faço para dizer, por exemplo, que o 5 ele não faz parte desse conjunto? Eu digo assim, ó, que o 5 ele não pertence a A. Ok? Relações de inclusão. Bom, como é que a gente faz agora para relacionar dois conjuntos? A gente vai usar essas relações de inclusão. E quais são os símbolos que a gente usa? Vamos lá, ó. Esse Czinho aqui, ó, é o está contido. Esse aqui, ó, é o não está contido. A gente vira o C, vira esse aqui, ó. Esse aqui é o contém e esse aqui é o não contém. Beleza? Então, o primeiro Czinho aqui, ó, está contido, depois não está contido, depois contém e não contém. Esses símbolos vão relacionar quem com quem? Sempre relacionam um conjunto com conjunto. Ok? Vamos exemplificar. Vamos imaginar aqui um conjunto A que tem os elementos 0, 1, 2. Um conjunto B que tem os elementos, por exemplo, 0, 1, 2, 3 e 4. E um conjunto E que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Ok? Bom, quando é que a gente diz que um conjunto está contido no outro conjunto? Bom, um conjunto está contido em outro conjunto quando todos os elementos desse primeiro conjunto também forem elementos do segundo conjunto. Por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Ó, todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B? Sim. Então a gente diz que o conjunto A ele está contido em B. Olha só que interessante. Todos os elementos do conjunto E são elementos do conjunto B? Sim, né? Ó, todos os elementos do conjunto E são elementos do conjunto B. Então a gente diz que o E também está contido em B. Agora, todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto E? Não por causa do zero, né? Então eu posso falar que o A
ele não está contido em E. Olha só que interessante. Agora, perceba uma coisa. Falar que o conjunto A está contido no conjunto B é a mesma coisa de falar que o conjunto B ele contém o A. Então, isso daqui ó, é a mesma coisa de falar que o B contém o A. Então, A está contido em B ou B contém A é a mesma coisa. Olha aqui, a gente disse que o conjunto E ele está contido em B. Falar que o E está contido em B é a mesma coisa de falar que o B contém o conjunto E. Certo? Ó, e falar também que o conjunto A ele não está contido em E é a mesma coisa de falar que o E ele não contém o A. Ok? Qual é a condição para um conjunto estar contido no outro? Todos os elementos do primeiro precisam estar no segundo também. Qual é a condição para um conjunto não estar contido no outro? Basta que um dos seus elementos não seja elemento do outro conjunto, já é suficiente para falar que não está contido. Ok? E aqui a gente vai tirar uma consequência muito importante. Ó. Se o conjunto A ele está contido no conjunto B, significa dizer que o conjunto A ele é uma parte do conjunto B, ou ainda, o conjunto A ele é um subconjunto de B. Então, ó, se o conjunto A está contido em B, nesse caso, dizemos que A é subconjunto de B. Mesma coisa aqui, ó. O conjunto E, ele também não está contido em B? Então, nesse caso, dizemos que é subconjunto de B. E, logicamente, nessa última situação, não é subconjunto. Ok? Então, ó, tá dentro dessas observações importantes aqui, ó. A primeira delas é que, ó, A está contido em B ou B contém A, se somente se A é subconjunto de B. E aqui a gente tem outra condição muito legal, que é essa daqui, ó. Dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Então, por exemplo, isso aqui é muito legal. Ó. Imagine que eu tenho esse conjunto aqui, ó, A, 1, 2, 3, 4. E esse conjunto aqui, ó, B, 4, 3, 2, 2, 1. Quais são os elementos desse conjunto A? 1, 2, o 3 e o 4. Inclusive, esse conjunto A aqui, ele tem 4 elementos, né? Número de elementos de A. Nesse conjunto B aqui, ó, quantos elementos ele tem? Ele tem o elemento 1, ele tem o elemento 2, ele tem o elemento 3 e ele tem o elemento 4. Então, perceba você que o fato desse 2 estar sendo repetido aqui não vai acrescentar absolutamente nada. Inclusive, esse conjunto B ele tem 1, 2, 3, 4 elementos também. Ó. Esses dois conjuntos são iguais? Sim, esses dois conjuntos são iguais. Ó, o conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B também tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O fato deles estarem em ordem diferente ou repetindo não vai alterar em absolutamente nada. Então, esses dois conjuntos aqui, nesse caso, eles são iguais. Tá bom? Vamos fazer um exercício. Sejam x e y números tais que esse conjunto e esse conjunto são iguais. Ó, acabamos de ver. Então, é correto afirmar que... Bom, se esses dois conjuntos são iguais, ó, o conjunto 0, 7 e 1 é igual ao conjunto x, y, 1. Para esses dois conjuntos serem iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Bom, perceba que esse conjunto aqui já tem o 1 e esse aqui também já tem o 1. Para esse conjunto do lado esquerdo aqui ser igual ao do direito, esse x aqui pode ser 0 e o y sendo 7, é uma opção. Ou qual que seria a outra opção? O x ser igual a 7 e o y ser igual a 0. Existem duas maneiras desses conjuntos serem iguais, né? Quando o x for 0 e o y for 7, ou quando o x for 7 e o y for 0. Analisando as alternativas, qual que é a que vai encaixar nessa situação aqui, ó? Seria a letra E. Perceba que tanto nesse caso aqui, ó, x mais y dá 7, quanto nesse caso aqui, ó, x mais y também dá 7. Viu que legal? Valeu, galera. Um abraço.